Está começando a gravação. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião e eu informo a todos os presentes que essa reunião será gravada. Aqueles que permanecerem à reunião concordam com disponibilização de imagem, áudio e texto disponibilizado no chat. Aquelas pessoas que não concordarem em ter seus vídeos, seus áudios e seus escritos divulgados, pode se ausentar da sala e, em um segundo momento, essa aula será disponibilizada. Os que permanecem concordam com a gravação. Boa noite. Então, vamos começar com a nossa aulinha sobre Remdesivir. Antes de tudo, a gente vai passar pelo drama de apresentar a aula. Vejam se a aula está aparecendo para todos. Os slides. Aqui tá. Está aparecendo para todo mundo. Então, vamos começar falando sobre Remdesivir. Até o momento, é a droga que seria mais promissora em termos de tratamento específico para o COVID. Qual o problema? Que essa medicação, apesar de ter sido registrada há pouco tempo na Anvisa, temos ainda suas ressalvas em relação ao seu uso disseminado pelo COVID. Os estudos que a gente apresenta, que são apresentados pela Remdesivir, têm algum valor em termos de gerar mais estudos, mas em termos de uso geral, ainda é bastante limitado. Só lembrando que não temos conflito de interesse e que o conteúdo desta aula não reflete opiniões pessoais. Então, desde que começou o COVID, que o COVID foi declarado como uma pandemia no ano passado, que se busca uma terapêutica efetiva contra o coronavírus. Né? Então, várias medicações já foram testadas, as mais proeminentes, talvez, sejam essas que são listadas. A cloroquina e a hidroxicloroquina foram muito cotadas, e isso por conta do seu histórico de ter ação antiviral in vitro. E já foi testada para o ebola, já foi testada para a dengue, e apesar de ter essa ação de reduzir carga viral in vitro, quando ela é feita na forma in vivo, ou seja, no paciente plenamente, ela não tem efeito benéfico, inclusive já se mostrou que ela tem efeito maléfico nos pacientes com COVID. Então, realmente, essa dupla foi já excluída. Tentou-se resgatar o Kaletra, né? O Kaletra que deixou de ser uma das principais drogas no tratamento do HIV, então ela saiu um pouco do alvo da indústria farmacêutica. Tentaram resgatar o Kaletra, que é o lopinavir com ritonavir, também sem resultados efetivos. Houve ainda interferon beta-1A, também não teve bons resultados. Plasma convalescente, infelizmente, também não teve, porque os anticorpos, eles não têm uma capacidade neutralizante efetiva, então não tiveram impacto clínico. O medicamento que até o momento teve mais efeito e que teve benefício, inclusive diminuir mortalidade, foi o corticoide na fase inflamatória, que se mostrou benéfico naqueles pacientes que precisam fazer uso de oxigênio terapia. Naqueles pacientes que não precisam de oxigênio, até o momento, seu uso é controverso. Então, quem precisa de oxigênio realmente diminui mortalidade. Existem também os imunobiológicos, o mais estudado no momento é o tocilizumab, que ainda também tem estudos controversos. E a medicação da vez, pela liberação da Anvisa, foi o Remdesivir. Apesar da Anvisa ter autorizado o uso no Brasil, e isso foi agora em março, a Anvisa já vinha conversando com a Gilead desde maio do ano passado, em busca de negociações e estudos justamente sobre essa medicação. Sendo que, em outubro de 2019, saiu justamente um estudo, que é eu não sei pronunciar, mas é o Solidarity Clinical Trial for COVID Treatment, que fez justamente o estudo dessas 4 medicações, e nenhuma delas foi promissora, e nenhuma delas encontrou benefícios no seu uso do COVID. Então, não diminui mortalidade, não diminui tempo de oxigênio, então, não teria indicação benéfica para o uso dessas medicações. No entanto,
saiu um outro estudo do Remdesivir que levou à autorização do Anvisa. E aqui, até o momento, a única medicação que realmente mostrou-se efetiva foi a dexametasona. E por que a dexametasona? A Dexa, ela é um medicamento estratégico para a Organização Mundial de Saúde. Então, ela é acessível a todos os países, ela é uma droga segura, bem conhecida os seus efeitos, tanto efeitos colaterais, efeitos adversos, são bem conhecidos, e por conta dessa acessibilidade, foi a principal corticoide estudado. É diferente, por exemplo, da metilprednisolona, que é bastante caro, é pouco acessível para os países mais pobres. Então, realmente, usado na fase inflamatória, naqueles países que têm um comprometimento inflamatório extenso, ela foi benéfica e mostrou, inclusive, diminuição da mortalidade. Então, ela realmente é bem usada nessa fase. Não para os pacientes em casa, não para os pacientes que não usam oxigênio, mas para os pacientes hospitalizados em uso de O2. E de onde é que vem esse Remdesivir? De onde é que se tirou esse Remdesivir? Todas as medicações que foram testadas para o coronavírus, elas não foram tiradas do nada. Então, todas elas têm alguma base, algum princípio científico que trouxe para a gente a hipótese. Será que tal medicamento vai funcionar contra o coronavírus? Inclusive, eu não sei se vocês lembram, logo no comecinho, mas essa foi uma das primeiras que caiu em desuso, era a história da água tônica, que a água tônica poderia servir para prevenir o Covid. E isso não foi tirado do além. Isso tinha algum princípio racional que indicou esse caminho, que a gente sabe que depois comprovou-se que era inefetivo. Porque a água tônica, ela é feita da cinchona, que é a mesma árvore da qual é extraído o quinino, que vai gerar a cloroquina. Nós sabemos que é inefetivo, não é mesmo? E o Remdesivir, de onde é que ele veio? A gente passou, há algum tempo atrás, 2014, 2015, por uma pandemia de ebola. Não chegou aqui no Brasil, mas se disseminou por vários países do mundo. Então, começou-se a ter um grande incentivo em busca de antivirais efetivos contra o ebola. E lá em 2015, surgiu uma prodroga, análogo de nucleotídeo adenosina, que era essa prodroga aqui, o GS5734. Em 2015, ela ainda nem tinha nome de substância, era só o seu composto químico. E essa foi a primeira droga promissora para tratar o ebola. Então, foram feitos estudos in vitro, foram feitos estudos em macacos e nos primatas não humanos, ela se mostrou efetiva. O primeiro estudo clínico com Remdesivir foi na República Democrática do Congo, justamente para o ebola. Então, foi feito o estudo em primatas não humanos, mostrou-se que era segura, né? E passou-se a extrapolar e iniciar-se estudos clínicos. Só que, infelizmente, ela não foi efetiva para a doença. E essa medicação ficou aí, em 2018, ainda estava em perspectiva para o tratamento do ebola, apesar de não ter confirmação da prevenção adequada. E ela está aí para a gente usar em outras infecções virais, porque até o momento a gente não tem nenhuma patologia para a qual ela seja realmente efetiva, né? E como é que funciona esse Remdesivir? O Remdesivir, ele é análogo de nucleosídeo. Ele lembra os medicamentos antirretrovirais, como lamivudina, tenofovir, cistabina e outros. É o análogo do nucleosídeo, é o análogo da adenosina. E por ser um análogo de nucleosídeo, ele vai atuar justamente como inibidor da RNA polimerase, dependente do RNA, e vai interromper o processo de replicação do genoma viral. Então, in vitro, ele vai inibir tanto o MERS, quanto o SARS-CoV-1, quanto o SARS-CoV-2. E detalhe importante, nos primatas não humanos, ele reduz a viremia se inoculado 12 horas antes da inoculação do vírus. Ou seja, nos primatas não humanos, aparentemente ela teria algum efeito profilático, né? Só que o que acontece? Quando a gente passou a administrar essa medicação para os humanos, ela não mostrou esse benefício, não é isso? Lembra que eu falei do estudo de outubro de 2019? Eu falei 2019, mas não, outubro de 2020, pessoal. O estudo foi de outubro de 2020.
Eu ainda estou presa em 2020, na verdade. O estudo foi de outubro de 2020, aquele Solidarity, que estudou aquelas 4 medicações que não mostraram-se benéficas naquele estudo. Por isso que a Organização Mundial de Saúde não liberou o Remdesivir para uso clínico. Mas esse estudo do New England, de novembro de 2020, trouxe alguma perspectiva para essa medicação. E é o que a gente vai ver. A gente vai destrinchar um pouco desse trabalho. O que é que ele trouxe para a gente, que a gente pode obter dele de informações sobre essa medicação. Então, a primeira parte de um artigo científico que a gente lê é a metodologia. Antes de interpretar o artigo, a gente precisa saber como é que esse artigo foi feito. Então, porque dessa forma a gente tem que saber se ele é um estudo realmente que tem metodologia firme, forte, foi com critérios de qualidade, que vamos chegar a uma conclusão realmente relacionada aos dados trabalhados, né? Então, esse estudo foi um estudo bem robusto, na verdade, foi randomizado, foi duplo cego, controlado por placebo, então isso garante uma certa efetividade dos dados conseguidos, a consistência dos dados. Então, os dados conseguidos a partir desse tipo de estudo, eles são muito consistentes. E o período de coleta de dados foi de 21 de fevereiro a 19 de abril de 2020, que foi o período que se conseguiu ter uma amostra grande o suficiente para que os resultados tivessem significância estatística. E esses pacientes foram estratificados por gravidade, não é? E quais são os critérios de inclusão? Quem é que podia participar desse estudo? Observem que esse estudo foi feito só com pacientes adultos, hospitalizados com COVID e infecção do trato respiratório inferior. Então, pacientes que têm apenas síndrome gripal não entraram nesse estudo. Então, paciente com pneumonia viral realmente. E esses pacientes, eles foram acompanhados do primeiro dia de internamento até o 29º dia após esse internamento hospitalar. E esse quadro, ele está um pouco antididático, porque são muitas letrinhas, mas essa estratificação, ela é bem importante, porque essa estratificação vai definir a conclusão desse resultado. Por quê? Esse estudo, ele quer saber se o medicamento é efetivo para melhora clínica do paciente. E o que é que eles consideram como melhora clínica? Aqueles pacientes que estão no extrato 1, 2 ou 3. O que significa isso? Paciente que recebe a classificação como 1 é um paciente que não está hospitalizado e não tem limitações em suas atividades. Ou seja, ele começou hospitalizado, porque esse estudo só incluiu pessoas que estavam hospitalizadas, então ele já teve alta do hospital e já voltou às suas atividades normais. 2 são os não hospitalizados com alguma limitação em suas atividades ou que ainda mantém uso de oxigênio domiciliar. E 3 são aqueles pacientes hospitalizados sem uso de O2 e sem necessidade de cuidados médicos contínuos, mas que estão internados para controle de infecção ou outras razões não médicas. Então, o que é que ele considerou como melhora no desfecho final dele? Foram esses 3 primeiros elementos, ou seja, você teve COVID, fez a medicação, ainda está hospitalizado, mas não está usando oxigênio, então ele já considera como melhora, certo? E os outros extratos são o 4, que é aquele paciente sem necessidade de O2, mas necessita de cuidados contínuos relacionados à COVID ou outras condições médicas. O 5, aquele paciente que está usando oxigênio suplementar ainda, apenas por catéter. O 6, que é aquele paciente que está precisando de alto fluxo de oxigênio ou de ventilação não invasiva. O 7, que aí são os mais graves, o paciente hospitalizado em ventilação mecânica invasiva ou oxigenação por membrana extracorpórea, que é o ECMO. E o 8º, que é a morte, certo? Então, diante dessa estratificação, os pacientes foram classificados, foram randomizados, aqui está aumentado o tamanho, e a partir daí eles foram randomizados de forma cega, tanto pelos pacientes como pelos profissionais que medicavam, em 2 grupos. Então, 1.114 pacientes foram elegíveis, então pacientes internados com COVID, e alguns foram excluídos ou por não assinarem um termo ou por outro motivo. E desses aqui, no final, 532 fizeram uso do Remdesivir,
e 516 fizeram uso do placebo. Tanto o placebo quanto o remdesivir, eles eram acondicionados em frascos semelhantes, eles eram protegidos por uma bolsinha que escondia a substância. Então, o paciente não tinha como saber que a medicação que ele estava recebendo era o placebo ou a medicação efetiva. E também os profissionais que prescreviam não sabiam que seus pacientes estavam, em qual grupo estavam esses pacientes. Isso tenta excluir o efeito placebo. E como é que foi feita essa medicação? Né? Aqueles pacientes que foram eleitos para usar a medicação do braço do estudo que fazia a medicação efetivamente, fez o remdesivir na seguinte posologia. Primeiro dia, uma dose de 200 miligramas, é uma medicação injetável, feita uma vez ao dia, e do segundo ao 10º dia, era feito 100 miligramas de remdesivir. Detalhe muito importante, o remdesivir, ele não era feito isoladamente, ele era feito em associação com os tratamentos já vigentes, o corticoide, os antibióticos e outras medidas, os anticoagulantes, que já faziam parte dos protocolos. Então, todos os pacientes receberem em associação ao remdesivir o tratamento padrão vigente, de acordo com o hospital onde estavam. E outro fato muito importante é que esses pacientes, eles não utilizaram nenhum outro medicamento off-label. Tipo, eles não utilizaram plasma de convalescente, eles não utilizaram imunobiológico, então, utilizaram a medicação já padronizada, mais o remdesivir ou mais o placebo. E o que é que esse estudo queria comprovar? Ele queria responder a seguinte pergunta: o paciente em uso do remdesivir vai ter uma melhor recuperação no 29º dia após a hospitalização do que comparado com o placebo? E esse trabalho, ele passou por uma mudança durante seu curso. Inicialmente, a recuperação-alvo era no 15º dia. Só que o que é que eles perceberam? Ao longo do estudo, eles perceberam que a COVID era uma doença mais prolongada do que eles imaginavam. Então, quando chegou no 15º dia, as pessoas ainda não estavam muito bem. Por isso que eles mudaram essa data, ao invés de ser recuperação no 15º dia, para o 29º dia. E o que é que ele considera recuperar? Que está naqueles critérios 1, 2 ou 3. O paciente está bem em casa, sem uma sequela, o paciente está em casa com limitação ou uso de oxigênio domiciliar, ou o terceiro, aquele paciente que ainda está internado, mas por outros motivos que não são COVID. Ou seja, para terminar um antibiótico, ponto de pneumonia, ou fazer tratamento fisioterapêutico, que seja. Então, isso já considera como recuperação. Os desfechos secundários, aí aquele desfecho primário, que era original, passou a ser um secundário, que seria a melhora no 15 dias. Então, ele avaliou também a melhora da linha de base, então ele classificou o paciente na chegada, qual era a estratificação dele, e depois ele ia classificando diariamente o tempo de redução do NIOS score, a mudança do NIOS score, o número de dias em uso de oxigênio, a incidência e retorno do uso do O2, o número de dias hospitalizados e a mortalidade. Então, todos esses foram desfechos secundários. Então, o que é que se percebeu? Essa tabela, que ela é bem grande, ela basicamente vai mostrar o resumo do estudo. Então, a gente vai pegar aqui, aumentar o desfecho primário, que é justamente a recuperação no 29º dia após o internamento e início do uso do remdesivir. Quando a gente tem uma visualização geral, então 541 pessoas fizeram remdesivir, 521 fizeram placebo. Desses pacientes, do grupo do remdesivir, 399 se recuperaram no 29º dia e 352 se recuperaram do grupo placebo. Foi um número diferente, mas será que isso tem significado estatístico? Quando a gente vai ver a razão das incidências, que é esse Hate ratio, ele deu 1,29, que ficou dentro do intervalo de confiança, e esse intervalo de confiança não passa pelo número 1, ou seja, na população geral, mostrou-se benéfico o remdesivir, quando a gente junta toda a população que chegou lá, de adultos, sem estratificar pelo risco, então, aparentemente, parece ser benéfico. A gente, olha só que legal, os pacientes que fizeram remdesivir se recuperaram mais do que aqueles pacientes que não fizeram. Sendo que, quando
esses dados foram alocados para a estratificação de gravidade, para o grupo 4, que é aquele paciente que está em uso de oxigênio, para o grupo 5, grupo 6, grupo 7, a gente não mostrou isso. O que é que mostrou? O único grupo que teve benefício em utilizar o Remdesivir realmente foi aquele grupo, que era o grupo 5, que era aquele paciente que está em uso de oxigênio, mas que não está em ventilação mecânica, ou em uso de VNI. Esse grupo 6 já é aquele grupo que está em uso de ventilação não invasiva ou alto fluxo de oxigênio. Esse grupo 7 é aquele paciente que está em uso de ventilação mecânica invasiva ou a ECMO. E o grupo 5 é o grupo 4 é aquele que não precisa de oxigênio. Então você perceba que realmente tem a razão das incidências ficou dentro do intervalo de confiança. Só que esse intervalo de confiança passa pelo número 1. Ou seja, esse resultado pode ter sido aparentemente melhor, pode ter sido apenas aleatório. Então, não dá para dizer que foi realmente por benefício do Remdesivir. Pode ter sido apenas aleatório, ou seja, não tem significância estatística para os pacientes que não estão usando oxigênio. Para aqueles pacientes que estão em uso de ventilação mecânica invasiva, que é o número 7, e para aqueles que estão em uso de oxigênio de alto fluxo, ele também não se mostrou benéfico. Todos esses resultados, inclusive, percebam que dos pacientes que estavam utilizando ventilação não invasiva, quem fez placebo e não fez Remdesivir melhorou mais do que aquele que fez Remdesivir. Inclusive, esse aqui até sugere que o Remdesivir foi pior do que o Remdesivir foi pior do que o placebo. A gente sabe que não é isso porque, observem, que o intervalo de confiança, ele passa pelo número 1. Então, pode ter sido só uma aleatoriedade. Então, ou seja, 6 e 7 não dá para dizer nem que um foi melhor, nem que outro foi pior, certo? Também não dá para dizer que o Remdesivir foi pior que o placebo, justamente por isso. Como passa pelo intervalo 1, é indiferente fazer um ou o outro. O único que se mostrou benéfico foi justamente para aquele grupo 5. É aquele paciente que está em uso de oxigênio, mas não em alto fluxo, e que realmente mostrou-se significância estatística, certo? Essa diferença, 206 melhoraram com Remdesivir e 156 apenas do placebo. Aí vem a pergunta, o custo desse medicamento justifica esse uso? Né? Então, porque o uso vai ser muito limitado. Então, se o paciente tiver que fazer ventilação invasiva, não presta. Se o paciente não precisar de oxigênio, também não é interessante. Né? Outro dado secundário é justamente em relação à melhora dos scores no 15º dia. Então, perceba, mais uma vez, que quando a gente coloca toda a população, independente da gravidade, desde aquele paciente que está internado sem oxigênio, até aquele paciente que está em ventilação mecânica invasiva, dentro do mesmo balaio, a gente até vê uma significância estatística, né? Aqui a gente tem o número, a estratificação e o número de pacientes que está naquela estratificação. O grupo também é significativo, quando está todo mundo. Mais uma vez, quando a gente vai dividir por gravidade, a gente não tem esse mesmo resultado. O único quadro que realmente melhorou, que teve significância estatística, foi para aquele paciente que está em oxigênio, mas não muito, só um pouquinho, porque se ele precisar da VNI, ou seja, aqueles pacientes que têm uma troca inferior a 200, não vão se beneficiar. Aqueles pacientes que não precisam de oxigênio, também não vão se beneficiar. Aqui também o número 6, também deu intervalo de confiança, passa pelo número 1, né? Então, a razão de incidências, passando pelo número 1, basicamente a razão de incidências é a incidência de melhora do Remdesivir sobre a incidência do melhora do placebo. Ou seja, se o intervalo de confiança inclui o 1, quer dizer que a melhora do Remdesivir foi igual ao placebo. Por isso que a gente fala de passar pelo número 1. Ou seja, se o intervalo de confiança inclui o Remdesivir igual ao placebo, quer dizer que ele não vai ter um significado estatístico. E no 7, a mesma coisa. E quais foram os outros efeitos secundários? Ele melhorou a categoria de gravidade,
no caso, os pacientes com remdesivir melhoravam no 7º dia e os com placebo melhoravam no 9º. Melhorou o tempo de internamento. Então, os pacientes que usaram remdesivir ficaram menos tempo internado que os que usaram placebo. Sendo que os que usaram remdesivir reinternaram depois uma maior porcentagem. Ou seja, essa alta mais precoce realmente foi melhor, porque a maioria deles teve que reinternar. Os que usaram remdesivir usaram oxigênio por menos tempo, lembrando que realmente a efetividade do uso foi para aqueles pacientes que só usaram oxigênio em baixos fluxos. E, detalhe, aqueles pacientes que usavam VNI ou alto fluxo, ou mesmo ventilação mecânica invasiva, não houve diferença do tempo de uso de oxigênio. E agora, então a gente já percebeu que o grupo que vai se beneficiar do remdesivir é um grupo muito específico, né? Mas será que essa medicação é segura? Aparentemente, é relativamente segura. Não houve diferença em termos de efeitos colaterais e efeitos adversos do remdesivir com o placebo. E o que foi mais encontrado? Foi a diminuição da taxa de filtração glomerular, que o próprio COVID faz isso, queda de hemoglobina, pacientes críticos vão apresentar isso, queda de linfócitos, que a gente já espera nos pacientes com COVID, falência respiratória também nos casos mais graves, anemia, febre, hiperglicemia, que a gente já encontra muito comumente, tanto por conta da própria ação do vírus, quanto por conta do uso do corticoide, que a gente faz, aumento da creatinina, e a apresentação desses eventos adversos foi semelhante nos dois grupos, tanto no remdesivir quanto no grupo placebo. E o que a gente pode tirar de conclusão desse artigo que foi feito, né? Então, assim, esses dados que a gente apresentou foram desse estudo específico. Sempre tem vários outros estudos sendo realizados simultaneamente, e eventualmente pode surgir alguma outra evidência melhor ou pior, a gente não tem como prever isso, né? Mas, então, a princípio, para o COVID, a gente ainda não tem um antiviral que seja específico e que realmente seja efetivo contra o COVID. Não temos nem que faça a profilaxia, como a gente tem, por exemplo, com o vírus influenza. O oseltamivir, ele realmente previne a infecção pela influenza. Então, você se expôs à influenza, fez a profilaxia com oseltamivir, você realmente previne. A gente não encontrou nenhuma medicação semelhante para uso no coronavírus. E isso é um pouco complicado. Em relação à terapêutica específica, a gente também ainda não tem. Alguns medicamentos que ainda têm estudos não definitivos, como a própria ivermectina, aparentemente diminui a carga viral. Aí a pergunta é, reduzir a carga viral vai ter impacto clínico? Não se sabe, porque não há relação direta entre a quantidade de vírus e a gravidade do indivíduo. Não existe uma relação linear entre quantidade de vírus e gravidade da infecção. Depende muito da relação do patógeno, que é o vírus, com o hospedeiro, e da reação imunológica que vai ser desenvolvida. Então, o fato de algumas medicações, como a ivermectina, diminuir a quantidade de vírus, é efetivo para diminuir a gravidade da infecção? Não sabemos ainda. Alguns estudos dizem que não, mas ainda estão sendo realizados estudos para confirmar ou afastar essa possibilidade. Aqui, só para vocês, todos os infectos, né, verem um panorama das nossas pandemias e epidemias no Brasil, né? Então, percebam que de pandemias a gente está bem rico. Então, para o pessoal da Infecto, é uma beleza, não é mesmo? Então, a gente sempre tem, seja de transmissão respiratória, seja por de transmissão por vetores. Então, sempre, essas epidemias, elas vêm e vão ciclicamente. Se vocês forem acompanhando, a cada mais ou menos 4, 5 anos, a gente tem uma pandemia nova, uma epidemia nova, na verdade. Então, até o momento, o que é que se mostra realmente eficaz em doença infecciosa? Óbvio que a gente tem que buscar um tratamento, porque aquelas pessoas que adoecem precisam de uma medicação efetiva,
Mas o que é que a gente observa ao longo de todas essas pandemias e epidemias? O que é efetivo? É evitar a infecção. A gente precisa quebrar a cadeia epidemiológica de transmissão. A única coisa que faz realmente uma infecção, uma doença infecciosa desaparecer é a prevenção. E ela vai se dar principalmente por vacina. Alguém lembra da varíola? Pois é. Entendeu? Então, assim, tá aqui a varíola, a grande pandemia de varíola que foi no final do século XIX. Então, realmente, a varíola, ela só acabou por conta de vacinação, não por ter surgido um medicamento efetivo, porque o que acontece com as doenças infecciosas é principalmente a taxa de ataque. Então, você tem um paciente, você diagnostica um paciente, você trata esse paciente cura. Só que ele já transmitiu para várias outras pessoas. Então, para você conseguir realmente diminuir o número de casos, não é suficiente ter um tratamento específico. O que é realmente eficiente é vacinação. Um exemplo oposto à varíola, a gente conseguiu erradicar por conta da vacinação. Um efeito oposto disso, que a gente tem medicamento há muito tempo e os casos só fazem aumentar, é a sífilis. Então, a sífilis tem um tratamento muito fácil, é basicamente uma injeção, e nem por isso a sífilis está diminuindo. Ou seja, obviamente, a gente tem que buscar por um tratamento, mas apenas o tratamento, que o pessoal fala tanto de tratamento precoce, ele não é suficiente para suplantar a infecção. A gente tem que agir por todos os lados. O tratamento para tratar aqueles que foram realmente infectados e prevenir e evitar que outras pessoas se infectem e, por consequência, infectem outras pessoas numa cadeia geométrica de casos, né? Em relação a esses tratamentos, uma coisa que a gente precisa se perguntar é a quem interessa fazer essas medicações antivirais, não é? Porque são medicações bastante caras, o Remdesivir é um medicamento bastante caro, não é? O custo por paciente ele é bastante alto, e a gente já viu que ele não vai ser útil para aqueles pacientes que têm a forma muito grave da doença. Então, assim, a gente vai ficar com esse questionamento. Essa medicação que está sendo estudada, ela serve ao interesse de quem? Né? Então, lembrar, o que realmente vai diminuir pandemia é prevenção, é vacinação, com isolamento social, lavar as mãos e tudo isso. Certinho, pessoal? Então é isso. Sempre leiam, sempre comecem um artigo científico pela metodologia. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. E podem fazer perguntas e comentários. Todos. Professora, adorei a aula. Muito bem, Claricinha. Convenci alguém ou mais ou menos? Você dá sua aula é muito boa. Obrigada. E o que dá mais raiva é que seus slides são muito bons. Eu queria aprender a fazer assim, feito você, eu não consigo ainda. Quando eu for dar aula, vocês vão perceber como é diferente. Ela tem uma técnica diferente aí. Eu mostro as minhas fontes para vocês. Muito bem. É isso. Então, foi uma abordagem muito boa. Gostei de tudo que você falou. Obrigada. Mas antes, não é nenhuma pergunta, é uma consideração. Acho que eu vou deixar primeiro a Herculano perguntar, para depois eu falar. Herculano vai perguntar alguma coisa? Oi, não, vou não. Tá tudo certo. Eu queria tirar uma dúvida. Com certeza, Brenda, pode falar. Qual seria a definição de catéter nasal de alto fluxo? Aqueles fluxos maiores que 10 litros por catéter. É aquele catéter específico que você acopla numa fonte de calor e fornece oxigênio aquecido no fluxo acima de 10 litros. Às vezes 30 litros, 40, 50, até 60 litros a gente consegue fornecer. É um medicamento, é um aparelho específico. Tá, mas, por exemplo, a máscara de não reinalante, ela não é considerada um catéter de alto fluxo? Ela é considerada alto fluxo. Alto fluxo de Tá. oxigênio. Show, obrigada. Isso é um detalhe que eu ia até falar durante a leitura do artigo, e eles não definem em termos de fluxo o que é baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de oxigênio. No artigo, isso não está definido, o que é que ele considerou, tipo, 3 litros, 4 litros, 5, 10 litros, o que é que ele considera muito, o que é que ele considera pouco.
isso não está em termos objetivos descrito no artigo. Pois era, justamente essa a minha dúvida. Fica aí o Mas, questionamento. muito obrigada. Nada. Olha só, realmente o Remdesivir pelo que você falou, pelo trabalho, tem um campo de ação muito restrito. Né? Aqueles pacientes que estão necessitando, começando a necessitar de oxigênio. Isso. Eu acho, então não são os pacientes hospitalizados. Eu imagino que o grupo de pacientes que para ser usado são aqueles que estão buscando o primeiro atendimento. Isso. O primeiro, talvez o segundo atendimento. Então, seria o local de usar, no Brasil, aqui em João Pessoa, que a gente conhece, seria mais nas UPAs, né? É onde eu vejo a possibilidade de ser usado. Eu vou fazer uma consideração da sua consideração. A gente não deve internar pacientes em UPAs, eles só podem ficar no máximo 12 horas. A gente está numa situação de calamidade. Mas é isso mesmo. Eu entendi seu raciocínio. Que a gente vê internado, está fora já do período, ele já está usando um catéter. Altos fluxos, é um paciente mais grave. Já está com alto fluxo, é uma necessidade de venir, enfim. Então, o momento de usar aqui em João Pessoa seria nas UPAs e não é um local adequado. Realmente eu não completei o meu pensamento, né? Não é um local adequado, com pessoas com tempo, inclusive, de ver se tem algum efeito adverso, essa medicação ou não. Já que a medicação nova, pode ser que surjam outros efeitos adversos que o estudo ainda não conseguiu observar, né? Isso. Perfeito. E outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que ele não previne a gravidade, porque um dos argumentos para a gente indicar para esse público específico que mostrou benefício era, vamos usar nesse público que vai evitar que eles agravem seu quadro clínico. Ele não preveniu a gravidade. Quem tinha que piorar, piorou, independente do uso do Remdesivir. Então, ele também não previne quadros graves. O que é mais dramático nessa doença é que a gente sabe que está doente, é quase uma roleta russa. A gente não sabe se a gente vai evoluir para um quadro de insuficiência respiratória, porque nada do que a gente tem atualmente é capaz de prevenir essa evolução. É quase uma coisa, é na sorte mesmo. Vocês podem ver, os pacientes que chegam para a gente nas enfermarias, todos eles, eu ainda não recebi nenhum que não tenha feito azitromicina, corticoide, ivermectina. Então, todos eles já usaram. Ou seja, se o número de pessoas que adoece, se todo mundo que adoece também usou, mas eu conheço muita gente que usou e não adoeceu. Sim, mas não foi por conta da medicação que houve, essa medicação não preveniu, tanto que mesmo quem usou, quem está lá grave, também utilizou. Então, se a gente for fazer aquela razão das incidências, a gente vai ver que não foi benéfico. Isso, infelizmente, vamos ver mais estudos, né, outras drogas aparecendo aí, para ver se surge alguma coisa acalentadora, porque por enquanto não tem nada. Exato. Né? Só nossa máscara, nosso álcool gel e o nosso bom senso. Não, bom senso não existe muito aqui, não. Eu quero fazer uma queixa, porque antigamente a gente tossia protegendo com a mão e se cumprimentava com a mão. Hoje a gente tosse no cotovelo e se cumprimenta pelo cotovelo. Não... É verdade. Porque, senhor? Por favor, não me cumprimente com o cotovelo. Enfim. Um soquinho, né? Um soquinho. Espero que as mãos a gente lava o tempo todo, o cotovelo não. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. O intuito, né, dessa discussão não é nem para defender ou atacar o Remdesivir. Lembrando que, assim, a gente não existe isso de ser contra ou a favor de uma terapia, né? Essa coisa de ser contra ou a favor é para o campo das ideologias, das ciências sociais e da política. Quando a gente fala bem ou mal de um medicamento, por assim dizer, o que a gente quer dizer é se ele funciona ou se ele não funciona. Então, o que a gente precisa de raciocínio crítico, né, o bom senso, e ter uma mente aberta para os novos conhecimentos. Então, não é porque um artigo desagradou a nossa opinião que a gente vai lê-lo de forma preguiçosa. Então, é muito importante sempre começar a ler pela metodologia e estar aberta a novas informações e saber aceitar, se felicitar, né, quando
o dado científico tá de acordo com a nossa opinião, mas também saber aceitar quando a gente não nos agrada por opinião pessoal. Mas se é um dado científico, ele está acima de opiniões pessoais. Isso. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Comentários? Alguma consideração? Nilma e Tatiana, vocês estão caladinhas? Eu acho que a Nilma deixa a aula gravando para assistir depois. Bem capaz. Ela não está aí. Tudo bem. Então, eu vou encerrar a gravação, tá certo, pessoal? Vou interromper a gravação em 1, 2...